Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Negócio é Esse Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Cristiano. E meu nome é Caio Neves. E hoje a gente trouxe o Caio Neves, porque todo episódio a gente traz aqui um empreendedor diferente para que ele fale suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu negócio para que você saiba, afinal, que negócio é esse. E eu tenho o prazer de apresentar esse meu grande amigo de infância, que é o Caio Neves. E eu gostaria que ele mesmo contasse a vida um pouco, né, da trajetória dele, até onde ele chegou, até onde ele está hoje, para a gente começar a trocar uma ideia sobre que negócio é esse. Fala aí, Caio. Então, bacana. Prazer aí. Boa tarde já. Boa tarde. E meu nome é Caio Neves. Eu tenho atualmente 23 anos de idade. E eu ouvi falar sobre o meu modelo de negócio há 5 anos atrás. Antes disso, eu estava cursando administração na PUC Minas. E eu trabalhava na empresa dos meus pais. Minha família tem uma empresa, nós trabalhamos no ramo de autopeças. Então a maior autopeça de Belo Horizonte, inclusive. Eu trabalhava com meus pais e estava estudando à noite. Eu não tenho o Cris talvez já tenha ouvido eu falar isso alguma outra vez, mas eu não tenho uma história triste para contar, nem nada disso. Minha família sempre teve uma condição legal. A gente nunca foi rico, mas também nunca faltou nada. Sempre tivemos uma condição legal. Pô, mas que bom, né? Assim, é bom. O pessoal bom fica aí, procurando uma história triste pra poder contar, ninguém quer chorar, não, pô. Não, eu vejo isso aí que você falou é legal, porque a maioria das histórias que eu escuto de empreendedores são sempre história de cara que veio muito sofrido lá de baixo e tal. Às vezes eu acho que uma história diferente pode ser legal, porque eu acredito muito que tem pessoas que, assim como eu, já tinham uma condição legal, mas muitas vezes pessoas que têm uma condição legal não estão dispostas a trabalhar mesmo, a fazer o que tem que ser feito para ter sucesso e tal, né? Ficam meio na asa dos pais e eu tive um pensamento um pouco diferente. Como eu falei, há 5 anos atrás eu ouvi falar de multinível, que é o que eu trabalho através de um médico, amigo meu, chamado Dr. Alisson. E eu resolvi começar nesse negócio para ganhar um dinheiro a mais, como uma renda extra, só que o negócio para mim foi sendo muito vantajoso, eu fui gostando até que eu decidi que eu tornaria minha renda principal. E hoje eu vivo aí de multinível. Cara, que da hora. Então, assim, você acha assim, a pessoa que mexe com multinível, então, eu posso te chamar de empresário por conta disso, ou você acha que é uma nomenclatura meio errada, assim? Não, pode. Eu tenho um CNPJ, né? Uma empresa minha, então, na verdade, não é um problema, não. Bacana, Caio. Você introduziu aí a sua empresa, o seu negócio. Acho interessante também você falar pra gente qual que é a empresa de multinível que você trabalha hoje e a dúvida que a gente não poderia deixar de perguntar, que é qual a diferença entre o multinível e a pirâmide financeira. Beleza. Eu trabalho com o grupo Rinode e basicamente a Rinode, eu não trabalho para a Rinode, eu não sou um funcionário e tampouco o que eu faço com a Rinode é o seguinte, ela é minha distribuidora, eu como representante de multinível tenho o meu CNPJ, tenho a minha empresa e eu escolhi ela como minha parceira para ser a minha distribuidora. Basicamente é isso. E a diferença entre multinível e pirâmide é um assunto muito discutido no nosso meio, porque há sempre essa confusão. A verdade é que é o seguinte, toda empresa de pirâmide, que é um esquema de pirâmide, é um negócio multinível. Mas nem todo multinível é uma pirâmide financeira. Parte do princípio assim, todo dedão é um dedo, mas nem todo dedo é um dedão. Sim. Tá entendendo? Sim. A ideia é que é o seguinte, a gente, assim como nas pirâmides financeiras, o multinível também você vai ter a ideia de poder recrutar novas pessoas para poderem trabalhar, distribuir um produto. A diferença é que na pirâmide financeira, o negócio vive 100% da entrada de novas pessoas para trabalhar com o negócio, então os últimos que vão entrar vão fazer um investimento que vai bancar quem entrou antes. Uhum. A ideia do multinível e você vai ter um ganho fixo por isso. A ideia do multinível é que você também vai receber sobre as novas pessoas que entrarem, porém essas pessoas estarão adquirindo combos de produtos, estarão girando produtos. Uhum. Ou seja, hoje eu tenho na minha organização
são 1.125 pessoas. Caraca. 1.125 pessoas que distribuem produtos para a Rinode. Isso dá aí, eu faturo para a Rinode tipo 550 a 700 mil por mês. Desses 700 mil, aí eu recebo uma parte desse giro de produtos. Então vamos pegar um exemplo. Se no mês seguinte ninguém da minha equipe comprar nada, vender nada, ninguém novo começar comprando produtos, quanto que eu ganho? Nada. Assim como qualquer outra empresa. Meu pai, eu citei o exemplo, ele tem um autopeças. Se nenhum cliente entrar lá para comprar nada esse mês, quanto que meu pai ganha? Nada, é um negócio. A diferença é que na pirâmide financeira você vai tendo um ganho fixo pelos últimos que estiverem investindo. Então é um esquema, é uma fraude, é um crime, né? É um golpe financeiro que tá aí já atuando há muito cara, tempo no mercado. A gente acompanha esses noticiários, né? Até mesmo Fantástico, essas coisas. Eu não costumo acompanhar muito, mas pela internet, às vezes eu vejo os vídeos dessas reportagens e todo dia cai uma diferente, né? E a gente percebe a diferença na durabilidade delas também, né? Então, olha pra você ver, só a Rinode, você trabalha tem 5 anos, né, cara? Então, já é um tempo muito, muito grande. Na pirâmide financeira, cara, eu pelo menos, assim... A pirâmide financeira dura no máximo aí 2 anos, 3 anos, mas não passa disso não. A Rinode já tem quanto tempo de multinível? São 9 anos. 9 anos, então já é quase uma década, é outra história, né? É outra história. E fora também são 31 anos trabalhando no modelo de venda direta, né? Então já são 31 anos que a empresa gira produtos. A ideia é o seguinte, a Rinode, ela tem 31 anos, ela trabalhou um pouco mais que 20 anos no modelo de venda direta. A diferença para você poder entender entre multinível e venda direta. A Rinode também é venda direta, então a empresa pode adotar um modelo multinível ou um modelo mononível quando ela vai trabalhar com venda direta. Empresas que trabalham somente com venda direta no modelo mononível são empresas tipo Avon e Natura. Já viu essas pessoas que vendem Avon e Natura com catálogo? Revistinha. Uhum. É isso, revistinha e tal. A ideia da Rinode é que são excelentes empresas também, inclusive. A diferença do multinível é que você também pode ser comissionado em níveis. Além de você poder ganhar sobre a sua própria venda, você pode convidar seus amigos para que eles também vendam e você ganha uma porcentagemzinha disso aí. Bacana. Entendeu? Sim. Não, e eu acho importante ficar claro, assim, pra galera essa diferença, porque também essa já é uma empresa que já estava há muito tempo no mercado. E uma coisa que eu queria perguntar, então, a Rinode, ela trabalhava com esse modelo mononível, que você diz aí. Sim. Uhum. Então, até 2011, né? Até 2011, isso aí. E aí, parece, né, pelo que eu pesquisei aqui, ela não estava muito bem nas pernas trabalhando dessa forma. Foi aí que teve... tipo, um gatilho de mudança assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, que eles começaram a trabalhar com multinível. Você sabe um pouquinho dessa história, não? Sei. Na verdade, tem até um documentário no meusucesso.com, que é do Flávio Augusto, não sei se vocês já viram. Sim, do Geração de Valor. Isso aí, do Geração de Valor. Lá tem até um documentário bem legal falando sobre essa história. Foi assim, Caio, na verdade. A empresa trabalhou somente com venda direta até 2011 e ela vinha muito bem. Só que houve um problema que foi o seguinte: ela implementou o multinível sem estar preparada para ser multinível. Por isso a maioria das empresas, existem muitas empresas que são multinível, são implementadas como multinível, tem realmente produtos que giram e tal, só que elas acabam quebrando em poucos anos. Por quê? Elas não suportam a demanda que o multinível exige. Imaginem assim, ó. O Caio tá produzindo algum produto, tá produzindo um produto para lavar carro na garagem dele. Ele viu que esse produto é legal. E aí ele pensa assim, ó, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na mão de alguns amigos meus para vender. E aí você começa a fazer isso. E aí de repente você fala assim, cara, eu vou dar a chance dos meus amigos também convidarem os amigos deles. E aí do nada, Caio, você tava produzindo na sua garagem um produto para lavar carro, do nada a sua demanda passa, você produzia aí 10 litros de produto por dia. Agora a sua demanda tá 1.000 litros de produto por dia, daqui a pouco 10 mil litros, e você não vai conseguir abastecer isso. É exponencial, né? Então, oi? É exponencial, exatamente. Então acaba não aguentando, entendeu? E aí quebram. Aí, só que o que aconteceu? A Rinode implementou o multinível. Então, quem trabalhava com a Rinode, a maioria, e não é nenhum tipo de preconceito isso, mas a maioria eram senhorinhas que não entendiam muito de tecnologia e tal, estavam acostumados a fazer um pedido fiado e pagando boleto, e agora passou a ser só à vista.
essas ideias todas que o multinível exigem para ter maior sustentabilidade. E aí muitas dessas senhorinhas passaram a não vender, a demanda começou a aumentar exponencialmente por outro público, e a empresa não conseguia abastecer, e tudo isso foi acontecendo. Então o que aconteceu? Ela meio que quase quebrou, né? Quase decretou falência. Aí, alguns anos depois, veio um cara para a Rinode chamado Evandro Viana, que inclusive atualmente é o número 1 da empresa. É um cara que já tinha experiência com multinível, ele junto com o Elton Oshiro, e eles encabeçaram a liderança no multinível, e aí a empresa deslanchou, entendeu? Bacana. E aí uma coisa que eu queria saber também, eu já até tive uma pequena experiência assim com multinível, com o Rinode, mas não foi uma experiência de trabalhar. Eu fui para um evento sem saber que era um evento da Rinode, e acabou que assim, fui no evento e tal, vi tudo, mas acabei não entrando. Sim. Eu queria saber para você, como é que foi, como que você conheceu, não sei se foi direto com a Rinode, ou você conheceu o modelo de negócio multinível com outras empresas, como é que foi essa origem aí? Então, foi o seguinte, na época eu trabalhava ainda na empresa do meu pai, eu fazia karatê. Eu sou faixa preta de karatê, eu treinava 7 horas da manhã, ia trabalhava o dia inteiro e faculdade à noite. Então não tinha tempo pra nada e tal, só que um grande amigo meu, também faixa preta do karatê, Alisson, que é o médico, ele me ligou um dia e falou, cara, eu tô precisando bater um papo com você. Eu não tinha ideia do que ele queria conversar comigo, mas eu fui até ele, a gente era amigo. A gente sentou no restaurante e ele me mostrou no multinível, num tabletzinho e tal, uma reunião presencial. E a princípio eu tive bastante, falando a verdade, preconceito mesmo, tipo assim, falei, Alisson, eu não animo não, vai vender produto assim, não é muito minha praia, né, eu já trabalhava... na empresa do meu pai, eu trabalhava vendendo também, mas era uma venda diferente, porque era assim, eu vendia peça de carro, então alguém chegava pra mim e falava, eu quero uma pastilha do Gol. Eu só virava e entregava. Você fazia um atendimento, não era né? Um vendedor, tá entendendo? Sim. Era mais um atendente, isso aí. Muito então, mais um atendente que muito mais um atendente. E aí eu ficava meio assim, vender, velho, e tal. Eu ficava pensando que quem tem que fazer esse tipo de venda era chato, tinha que ficar insistindo com os outros. Essa era a minha visão. Então eu falei, não quero não, Alisson, eu vou até te apresentar para uns amigos meus. Ponto. Foi assim. E aí ele ficou me cobrando esses amigos, eu fiquei enrolando. Inclusive o Cris era um dos amigos, né, que eu pretendia indicar. É mesmo, Cris? Uai, não sabia dessa não. Aí o que aconteceu? Eu tava cortando cabelo numa barbearia perto da casa do Cris, no Ronilson. Eu tava lá e uma pessoa perguntou pro barbeiro assim, cara, você ouviu falar de Rinode? Aí eu, pensando que eu já era um mestre experiente, eu olhei pra ele e falei, cara, eu já ouvi falar disso aí, hein? Parece que é legal, mas eu não animei muito não, mas parece que é legal. Dá pra ganhar uns dinheiro legal. Um amigo meu médico tá trabalhando e tal. E aí ele veio me contar de um caso de uma menina que tava ganhando 10 mil por mês com a Rinode. Eu falei, sério? Você conhece mesmo a menina? Ela largou meu serviço lá e tal, não sei o quê. Falei, tá aí, velho, vou tentar. Já tava ganhando mixaria. Meu pai me pagava 880. Eu tinha 18 anos. Com 18 anos, você só pensa, tipo assim, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha carteira. Essas coisas que pois a gente pensa, esse pensamento de jovem mesmo. Pensamento de jovem. E aí foi que eu decidi que eu ia começar, liguei no Alisson, falei assim, Alisson, como é que tá o negócio aí, velho? Tá bom? Aí ele tá assim, tá top, velho. Tava nada, ele tava ganhando R$50 no mês, Falou, tá top e tal. Mas e aí eu fui lá, na hora de vender, não, tá top, velho, tá top. Ele não mentiu hora nenhuma, mas ele superestimou aí Sim. E aí eu comecei a princípio, o que eu fazia? Inclusive, talvez o Cris tenha pegado um pouco dessa época aí. Eu não tinha tempo durante a semana. O que eu fazia? Eu juntava uma galerinha que eu conhecia, tipo num sábado à tarde, um exemplo, e juntava eles lá na casa dos meus pais. E mostrava o negócio para essas pessoas. Alguns resolviam aderir, outros não. Cada um desses que resolviam aderir, eu passava a ganhar uma comissãozinha pelo que eles usavam ou vendiam, ou pelo que os amigos deles usavam ou vendiam. E aí eu fui construindo essa organização, entendeu? Entendi. Então ela foi crescendo a partir do próprio trabalho. Você foi. No começo você até não acreditava muito no negócio. Acabou que você viu que, conhecido ali tá ganhando, você falou, não, então eu vou lá. Vou ver qual é que é.
E aí foi a partir da experiência que você foi crescendo, assim, chamando as pessoas e fazendo esse crescimento, né? Isso aí, eu fui aprendendo ao longo do caminho. A ideia é o seguinte: nadar, velho. Você pode ler 1000 livros sobre como nadar, que se você não pular na piscina, você não vai aprender. Exatamente. O multinível tem muito a ver com isso. Aqui, na verdade, é até uma escola para muitos negócios que você pode abrir. Você vai aprender aqui dentro a negociar, a poder vender, desenvolvimento pessoal, educação financeira, a palestrar, e essas coisas todas eu fui aprendendo ao longo do caminho, entendeu? Cara, tem uma experiência muito legal do Cristiano que eu queria falar, que, pô, isso no primeiro período da faculdade, teve uma apresentação de um trabalho que, pô, o Cris, assim, não vou falar que ele não fez o trabalho, ele fez a parte dele, mas fez meio assim, né? Daquele jeito, assim, meio deixando pra última hora e tal, e eu falando, caramba, o que esse cara vai falar na apresentação? E do nada o cara puxou, né, começou a falar, eu falei, que isso, tem um palestrante aqui, o cara foi o melhor apresentador, o professor ficou com os olhos brilhando assim, eu falei, mano, que desgracento esse cara. E aí eu fui parar pra pensar, como é que esse cara aprendeu a falar desse jeito, tá ligado? Até a forma, a postura, o jeito de falar, o posicionamento das mãos, eu fiquei atento a isso, eu falei, pô, tudo isso ele aprendeu com os treinamentos que ele fazia, eu não lembro se era com a Rinode mesmo, mas era com questão de marketing multinível que você trabalhava, né, Cris? Ou tô falando besteira aqui? Não, você tá falando, só pra introduzir também para o pessoal que tá escutando. Eu já fiz parte, já trabalhei com Rinode no passado. Por motivos pessoais, de 1000 outras coisas, acabou que não permaneci, mas assim, eu sempre, você não virou o Caio sempre Neves, comento, né? sempre comento com o Caio, né, Caio? A gratidão que eu tenho de ter participado. E todo mundo que me pergunta, cara, o que você acha desse negócio e tal, eu falo, velho, é um aprendizado absurdo. Que é coisa que às vezes você acha assim, eu vou fazer uma faculdade, vou ler, vou estudar, vou aprender, e você não aprende. Você aprende realmente quando você está ali fazendo e trabalhando com aquilo. E é um aprendizado muito bom. E o próprio Flávio Augusto fala isso também, né? A gente estava comentando dele aqui. Ele fala o quão importante é o aprendizado que o multinível traz para você e empresas sérias como a Rinode trazem também. E na época, né, Caio, a gente participava de um... Né, Caio Neves? A gente participava de um programa que chamava Desafiando Gigantes, e era um programa que a gente ia para fazer apresentações, né? Explica melhor, Caio, você é mais familiarizado, era um dos jurados ali que ajudava a gente no desenvolvimento pessoal. Em 2015 até 2017, a gente teve um projeto aqui na Rinode, que inclusive depois foi se espalhando, a gente tem até hoje, mas hoje a gente faz num formato diferente do que o daquela época. Mas até então ele funcionava da seguinte forma: a gente juntava o grupo, né? E cada um num dia apresentava sobre um tema, sobre o multinível. Então a pessoa apresentava num auditório para várias pessoas, apresentando sobre um tema, como se fosse uma apresentação de TCC, talvez. E lá existiam treinadores, né, jurados que justamente não avaliavam só o conteúdo, na verdade o mínimo era o conteúdo e mais sobre como a pessoa estava falando. Tá entendendo? Porque na verdade quando a gente fala, 90% não tá na nossa fala, tá assim na nossa entonação, na nosso corporal, na forma. Então é muito mais, porque olha um exemplo, que legal isso aqui. Eu posso falar, a minha empresa, a Rinode, quando a gente faz a revenda de algum produto, a gente ganha 100% de comissão. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Eu sempre explico para as pessoas, cara, quando você estiver apresentando o negócio para alguém, quando você falar os benefícios da Rinode, você tem que usar uma gesticulação e uma entonação diferente. Por quê? É diferente eu falar assim, ó. Ô, Caião, como eu tô te mostrando aqui, a Rinode paga 100% de comissão. É muito legal, porque a gente vai ganhar uma comissão boa. É muito diferente de eu falar isso aqui, ó. Ô, Caião, a Rinode, cara, acredite ou não, paga 50% de comissão. É do caralho, velho. É muita coisa. Sim. Tá ligado? 50% é a metade. Eu falei a metade do que Só que a mas pareceu muito mais. Sim. Tá entendendo? A pessoa fica... não é o que você fala, mas é como você fala. E pra negociação, pra uma apresentação de trabalho. De verdade, se me pedir hoje pra apresentar, dissertar sobre um trabalho, sobre aranhas na faculdade,
Eu consigo falar muito parecendo que eu sou o mestre das aranhas, mas não pelo conteúdo que eu tenho sobre isso, e sim por como você fala, entendeu? Sim, a forma, é muito essa discussão da forma e do conteúdo, né, que o pessoal fala, que tem os dois, você precisa ter conteúdo, mas a forma como você faz valoriza muito mais. Então, do jeito lá, se você fosse apresentar sobre a aranha, você pareceria o próprio Peter Parker. Pela forma como você estaria falando, né? Aham, isso aí. Bom, Caio, a gente estava comentando aqui também a respeito do meusucesso.com, a respeito do Flávio Augusto, e usando esse link, gostaria que você contasse também pra gente a respeito do presidente da Rinode, do Sandro Rodrigues, que é outra figura também sensacional. Como é que é, assim, você já teve contato com ele, a percepção, visão de negócio? Como é que é a visão desse cara? O que você percebe de diferente nele? Ô, Cristiano, peraí. O jeito que você tem que falar é o seguinte, o Sandro, ele é um cara sensacional, entendeu? Ele é sensacional. Então você tem que falar dessa forma, como que foi, entendeu? Você não tá aprendendo aqui. Então presta atenção com o nosso convidado para você aprender. Tô enferrujado. Eu tive uma experiência com o Sandro Rodrigues quando eu tinha 1 ano de Rinode. Eu ganhei a viagem, né? A gente ganha, no Rinode a gente ganha umas viagens, umas premiações assim. Eu fui num cruzeiro e meu pai não acreditava muito na Rinode, sabe? E aí eu tive a brilhante ideia através da minha mãe, ela deu essa ideia de eu levar meu pai no cruzeiro. Então eu levei meu pai e lá ele teve a oportunidade de conversar com o fundador da empresa e o pai do Sandro, né? O Francisco Rodrigues, e o Sandro também estava lá. E depois dessa conversa, meu pai falou comigo assim, Caio do céu, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, porque eu achei que era legal você ter muitos funcionários. Eu pensei assim, pô, eu tenho 50 funcionários, então eu tenho muita gente abraçando minha causa e tal. Ele falou assim, só aqui dentro desse cruzeiro, o cara tem 4.000 pessoas. Então, quem vai no cruzeiro eram todos que ganhavam acima de 8.000. Então aqui ele tem 4.000 pessoas que abraçam a causa da empresa igual maluco, porque tá ganhando muito dinheiro com o negócio. E pensa a loucura que é administrar tudo isso. Então, o legal, a gente tem muitos contatos com o Sandro. É o seguinte, ele foi eleito em 2017, salvo engano, como o melhor gestor de empresas do setor América Latina. Um prêmio gigantesco. Caraca! Que passou a dar um reconhecimento ainda maior, e eu acredito muito que se não fosse pelo Sandro, a Rinode não teria resultado. Outras empresas falam comigo assim, Caio, mas eu tenho essa empresa aqui, eu tô te apresentando, a gente recebe muita proposta quando a gente tá, como se fosse jogador de futebol, recebe proposta direto. Não, 100 mil pra você vir trabalhar aqui na minha empresa, é todo mês. Uhum. E cara, eu não vejo nenhuma outra empresa que vai poder me proporcionar o que a Rinode proporciona, não pelo plano de negócio que paga mais, não pelos produtos que possa ter alguma empresa que tem um produto melhor, principalmente pelo presidente que nenhuma outra empresa vai ter, que é o Sandro Rodrigues. É impressionante o que ele consegue fazer em relação a movimentar as pessoas e principalmente, eu não sei muito no que vocês acreditam, mas a energia que o cara traz, sabe? É algo extremamente impressionante. Não é à toa que ele foi escolhido aí pra ser um dos cases de sucesso do meusucesso.com, assim como outros caras gigantescos também, entendeu? Então o Sandro, pra mim, ele é o primeiro vagão da locomotiva. Ele é a locomotiva que leva os vagões, entendeu? Isso é a melhor coisa pra descrever ele. É o exemplo, é o pináculo da liderança. Isso é da hora, né? Porque, tipo assim, quando você tem alguém dentro do negócio, né? Você faz parte, claro, igual você falou, você não é funcionário da Rinode, mas você faz parte, ele é um parceiro essencial para o seu negócio, e você tem um cara lá dentro, o cara que é presidente ali, ele é um cara que, tipo, te motiva, te inspira, e ele consegue trazer essa liderança. Então eu acho que isso é muito diferente, que às vezes nenhum dinheiro que outra empresa pagaria para você trabalhar lá, não paga. Isso que ele consegue passar, né? E a gente percebe pelo meusucesso.com também, eu já até comentei isso com o Caio, por isso que eu
puxei essa pergunta do Sandro aqui, o amor que o cara fala da empresa. Então você vê ele falando sobre o negócio, velho. Você vê que é um negócio que é de coração. Você vê o brilho no olhar da pessoa. É diferente. Você percebe quando o cara ele fala da empresa de um jeito, quando o cara fala da empresa de outro jeito. Não é não, Caio? Então você percebe esse brilho no olhar, essa diferença. E o sucesso da empresa é absurdo e acredito, igual o Caio falou, é consequência também da competência e do brilho no olhar que ele tem, né? Bom, Caio, eu queria te fazer uma pergunta também a respeito da empresa. Você acredita que assim, igual você forma suas equipes de venda, você chama o pessoal aqui para trabalhar com você e tudo mais. No início, assim, eu acredito que tem um momento que poucas pessoas conhecem e é um momento que é mais fácil de você convencer. Quer dizer, isso na minha cabeça. Você vai elucidar isso aqui pra gente. Que existe um momento no início ali que é onde as pessoas não conhecem o negócio e para elas entrarem, pode ser, você vai elucidar, que seja mais fácil. E chega um momento que eu acredito que é uma empresa igual hoje, já tem 9 anos, provavelmente o pessoal que está escutando o nosso podcast aqui, 90% já ouviu falar, já conhece o negócio, já sabe como é que funciona. Então, você acredita que chega um momento onde você não consegue mais chamar pessoas para o seu negócio? Ou você acredita que sempre terá pessoas que estarão dispostas a fazer o negócio, sempre terão pessoas que estarão dispostas a virar um gatilho ali e começar a fazer o negócio? O que você traz para a gente de percepção nesse quesito? Então vamos lá, Crisão. O que você falou aí parte de uma visão que eu tive no início, quando eu comecei a fazer multinível, que é assim, a ideia do pioneirismo no multinível aparenta sempre ser muito melhor, né? Aparenta ser muito melhor porque, não tem ninguém que conhece, então você... É como que essa ideia de quem chega primeiro bebe água limpa, né? E, na verdade, hoje eu vejo que isso não existe tanto. Eu vou te explicar... Na verdade, não existe nada. Eu vou te explicar por quê. E aí você vê se você concorda. Primeiro, vamos pensar num exemplo aqui sobre a população ser finita, né? Sobre acabar o número de pessoas para você convidar. Você conhece alguém que tem geladeira em casa? Todo mundo. Todo mundo, né? Todo mundo. Geladeira você troca de quanto em quanto tempo? Vixe, lá em casa acho que foi a última nós trocamos com 10 anos. Pois é. Tem gente que nunca nem trocou geladeira. Tem 20 anos, 30 anos de geladeira, né? Você já foi numa fábrica de geladeira pra você ver como é que é a produção? É assim, ó. Uma atrás da outra, desembolada. Como? Me explica isso. Todo mundo já tem geladeira. Toda casa tem geladeira. E todo mundo que já tem geladeira não troca a geladeira. Como é possível? Você vai na Casas Bahia, lá que é lotada de geladeira, aqui cada elétrico... Como, velho? Tá entendendo? É porque é o seguinte, na verdade, nenhum mercado ele é finito, entendeu? Na verdade, por exemplo, tem uma pessoa na minha equipe que bateu Safira esse mês. Safira é um nível na Rinode onde você passa a ganhar aí 3 mil por mês. Então o cara bateu Safira esse mês. Hoje, o menino tem 19 anos. 19 anos. Quando eu comecei na Rinode há 5 anos atrás, ele tinha 14. Ele não tinha nem idade pra trabalhar com a Rinode. Caraca. Tá entendendo? Tipo assim, o que eu quero dizer é que os meninos que têm 14 anos agora, que estão, sei lá, na 8ª série, nono ano, sei lá, quer dizer que daqui a 5 anos eles podem entrar no meu negócio, eles podem ser grandes no meu negócio. Tá entendendo? Então, sempre, nunca é impossível qualquer empresa... vamos comparar com a Amway, que é a número 1 do mercado. A Amway é a número 1 mundial do mercado multinível. É uma empresa... A Rinode é gigante, fatura 2,5 bilhões de reais. A Amway fatura para lá de 40 bilhões de dólares, né? Então, nós estamos falando de uma empresa... nós estamos falando de uma empresa muito, muito, muito maior. E aí, para você poder entender sobre isso, a Amway não chega nem perto de cadastrar mais pessoas do que nascem nos Estados Unidos ou no mundo. A Amway nos Estados Unidos não cadastra mais do que nasce nos Estados Unidos, a Amway Mundo não cadastra mais do que nasce no mundo. Tipo assim, nunca vai acontecer de estar entrando mais gente na Rinode do que tá nascendo gente nova. Tá entendendo? Então sempre vai ter mais gente para cadastrar. A Rinode pode crescer 100 vezes mais. Não vai ter mais gente entrando na Rinode do que gente nascendo.
Então é impossível uma empresa saturar. Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos falar de outra coisa. Sobre os momentos que as empresas de multinível passam. Normalmente, no início, tende-se a ter um recrutamento maior, porque essa ideia do pioneirismo tá na cabeça das pessoas. Então as pessoas acreditam realmente que é bom. Então elas entram mais no início. Tá entendendo essa ideia? Então elas entram muito no início. Então acaba que entra muita gente. E multinível tem essa ideia de não perguntar sobre o passado da pessoa. Eu posso cadastrar quem eu quiser. Eu posso cadastrar um cara que tá desempregado, eu posso cadastrar um dono de banco. Eu posso cadastrar quem eu quiser na Rinode. Então, por essa ideia, muita gente que não é profissional começa a trabalhar com multinível e começa a fazer multinível de forma que não é profissional. Então, normalmente, a empresa começa a ser muito falada, só que por muitas pessoas que não são profissionais. Vamos citar de exemplo uma empresa, a Mary Kay, por exemplo. A Mary Kay acontecia, hoje você não vê isso, mas antes, no início da Mary Kay Brasil multinível, você via essas mulheres vendendo com terno, suada no centro, com a malinha, vendendo Mary Kay. O que meio que queima o filme da marca, tá entendendo? Sim. Herbalife, a galera ficava com um broche gigante assim na rua, falando com as pessoas, cara, você tá gordo, você precisa emagrecer, entra aqui pra minha sala que eu vou te mostrar os shakes da Herbalife. Tá entendendo? Muita gente que não é profissional fazendo a parada de forma não profissional. Acontece que, por que você não vê isso na Herbalife hoje? A Herbalife todos os meses cresce, quebra recorde de faturamento, a Mary Kay é a mesma coisa. Como é que essas empresas fazem isso? Porque hoje ficam os profissionais que fazem o negócio. E a Rinode entrou nessa fase de maturidade, tá entendendo? Onde as pessoas que fazem o negócio já estão mais preparadas para fazer aquilo. Então são fases, assim. Então são fases, né? No início ela meio que quer mais quantidade de pessoas e depois ela vai maturando, é isso não? Ela quer isso. Isso acontece por consequência. Tá entendendo? Entendi. Quem não é profissional acaba não tendo resultado. Então, um exemplo. As pessoas saíam vendendo Rinode porta a porta de qualquer jeito no centro, enchendo o saco dos outros, ligando pra todos os amigos, falando... Essas pessoas não estão mais. Fazendo essa... igual quando você falou que você recebeu um convite. Cara, eu não sei como foi a sua reação na época, mas, cara, eu duplico pra minha equipe, eu ensino. Cara, você nunca deve ligar pra alguém e falar, cara, vou te levar ali numa festa, vou te levar ali num lugar qualquer e chegar aí a uma reunião da Rinode, porque isso é um porre. Mas foi isso que aconteceu, exatamente isso. Tá entendendo? Então, e às vezes foi por isso mesmo que eu não entrei, porque eu vi que o cara tava meio que, eu tô querendo enganar, então te passa uma, pode até ser que esse negócio aqui é certo, mas o que esse cara a intenção dele comigo não foi certa, então já te coloca num pé atrás, entendeu? Eu tenho uma repulsa, cara, que, vai ter um aniversário aqui, um churrasco, aí chega e é a porra de apresentação de Rinode. Cara, isso é uma merda, isso queima o filme. E aí, por isso que na rede social um monte de gente zoa a Rinode, porque essa massa que faz a parada errada queima o filme, entendeu? Mas assim, se tiver um churrasco, eu pelo menos fico mais de boa, porque eu adoro churrasco, mas assim, eu também não ia gostar dessa outra parte. Não, mas o que você pode... uma coisa que eu gosto de fazer, eu ligar pra você e falar assim, ô Caião, seguinte, irmão, tô precisando bater um papo com você, vamos me encontrar? Aí, tudo bem, eu chego lá e falo sobre Rinode, tudo bem. Tá entendendo? Porque, querendo ou não, muitas pessoas, quando eu vou apresentar a Rinode, Caio, elas falam assim, ó. Eu ligo pra alguém e falo, Cris, cara, eu quero te mostrar um negócio, eu trabalho com a Rinode e tal. Muitas vezes o Cris fala assim, ó. Ah, Caio, não, velho, te agradeço, velho, eu já conheço, não quer não e tal. Então, fica mais difícil de fazer. Quando eu falo com o Cris, cara, eu tô precisando bater um papo com você. Aí ele fala, não, beleza, então vamos encontrar. Ou então ele fala, sobre o quê? Aí eu falo, não, tem que ser pessoalmente. Aí eu vou em encontro com ele. Pra bater um papo, não é pra fazer churrasco, não é pra conversar. De repente eu até falo, conversar sobre negócios e tal. Quando eu encontro pra ele, normalmente quando eu vou, o meu trabalho eu tô habituado, é assim, ó. Eu chego pras pessoas e falo, cara, eu vou falar com você sobre a Rinode. Aí quando eu começo a apresentação, a pessoa, na hora que eu falo que é Rinode, a pessoa fala assim, ó. Nossa. Quando eu termino, a pessoa tá assim, não, velho, que doido, hein? Eu não sabia que era assim, não. Nossa, doido demais. Normalmente é assim, meu dia a dia, entendeu? Então... Eu quis falar sobre tudo isso porque hoje as pessoas que fizeram isso acabaram sendo automaticamente excluídas dos negócios, não porque a Rinode tirou elas, mas porque elas ficaram de saco cheio de faço Rinode há 6 meses, 1 ano e não vejo resultado nenhum, sai fora. Sim. Tá entendendo?
E as pessoas que são boas acabaram ficando, fazendo de forma profissional, acabaram ficando, entendeu? Sim, e até mesmo eu imagino que as pessoas que às vezes faziam dessa forma, porque existe até aquela frase lá, não sei quem disse, se foi Albert Einstein, que foi, mas que o pessoal fala que burrice é você querer resultado diferente de fazendo a mesma coisa, alguma coisa assim. Uma frase parecida com isso. Então, assim, às vezes as pessoas que estavam agindo dessa forma, que mudaram a forma como estão fazendo hoje, conseguiram continuar. E quem continuou fazendo a mesma coisa, batendo daquela mesma forma, acabou saindo, né, sendo ejetado pela própria incompetência, né? Exato, falou tudo. É isso aí. E a vantagem do multinível é que ela te capacita muito para fazer. Então, assim, ó, a gente brinca assim, a porta do multinível é muito extensa, dá para passar muita gente ter sucesso. Hoje na minha equipe já são 15 pessoas que ganham acima de R$9 mil todos os meses com o Rinode. Então, pensa uma empresa, o que é um dono de uma empresa? Tem uma empresa que tenha 15 funcionários que ganham acima. É uma empresa muito grande, você concorda? Sim, né? Claro. Né? Uma empresa, um exemplo, é claro que não é isso, ninguém é meu funcionário nem nada disso, mas só a título de exemplo. Uma empresa que tem, como na minha equipe, mais de 1.000 funcionários, é uma empresa que uma empresa que fatura 700 mil por mês, é uma empresa muito grande. Então, a porta do multinível dá para muita gente ganhar grana. Só que a porta do multinível, apesar dela ser larga, ela é muito baixa. Então você tem que abaixar, tirar o ego fora para passar. Por isso, às vezes, muita gente acha que já vai entrar aqui no multinível, que já sabe fazer, que já, eu já sou empresário, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui, não precisa me ensinar. E a ideia é que o multinível é bem diferente do que a gente está habituado no mercado tradicional. A gente vai poder trazer muita habilidade daqui para fora e às vezes até algumas de fora para cá, mas nada lá fora é a mesma coisa de fazer aqui, entendeu? Sim, tipo assim, você pode chegar achando que já sabe tudo porque você tá em outro tipo de mercado. Exatamente, porque eu vou dar um exemplo, tá? Uma coisa que não funciona muito na Rinode e as pessoas pensam que funciona. Eu tive uma grande ideia, eu vou pegar, eu já tenho minha empresa aqui, minha papelaria, vou pegar 10 mil de produto da Rinode e aqui do lado eu faço um cantinho da Rinode e vou vender muito por causa disso. Cara, não vai, tá entendendo? Os produtos, você pode até vender uma oportunidade ou outra, um presente de aniversário para alguém, pode até vender uma oportunidade, mas não funciona muito, por quê? A Rinode, ela trabalha com uma estratégia de marketing diferente, apesar dela às vezes aparecer na Globo e tal, mas é muito pouco. Ao invés de pagar, um exemplo, 10 milhões pro Neymar, para ele aparecer na Globo e falar, use Rinode, ao invés disso, ela paga pra mim, pra Gabi, pro Lúcio, pra gente contar pros nossos amigos que a Rinode existe. Então a gente paga pra fazer essa propaganda. Então o que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa pensa quando ela não tem alguém que já tá habituado a mostrar ou vender pra ela, um exemplo, o Caio vai pensar assim, ó, velho, eu vou dar um perfume de presente aqui pro... Caio, vou dar um presente de aniversário que vou dar um perfume pro meu primo. Cara, é muito difícil que a maioria das pessoas no Brasil já pensem de cara assim, vou dar um perfume da Rinode. A maioria das vezes elas vão pensar, cara, vou ali na Boticário. A maioria das vezes é assim que acontece. Tá entendendo? Sim. Então, não tem muita procura de a pessoa chegar na papelaria e falar, eu quero o Rinode, você tem Rinode aí? Isso não acontece, entende? Então sim, é parte de uma estratégia talvez diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, tem algumas coisas assim, entendeu? Que as pessoas precisam aprender, às vezes, deixar um pouco o ego de lado pra aprender, né? Isso aí. Investir nesse negócio. E é interessante também isso que você falou, Caio, da questão, ao invés de pagar alguém que é famoso... Qual dos Cais? Como é que é? Qual dos Cais? O Caio Neves, pode me chamar de Neves, eu falo Neves. É interessante isso que você falou, ao invés de pagar, por exemplo, o Neymar, vamos supor, por comprar um carro novo. Aí chega o Neymar e fala, o Corolla é um carro excelente. Beleza. O Neymar fez a propaganda do carro Gol, você lembra? Sim. Não, beleza. O carro Gol. Ele fez a propaganda que ele tinha que fazer ali. Mas ele não anda de Gol, né? E por exemplo, se você chega pra mim, você cai, meu amigo, pessoal, fala assim, Cris, comprei o Corolla novo, pô, que carro top, viu? Você me passando isso, pra mim, a minha pessoa, Cristiano, você tem muito mais credibilidade comigo do que o Neymar. Então, isso que você falou é interessante, que ao invés de pagar o Neymar pra falar, ele paga você pra falar pra mim que sou seu amigo, e você vai passar muito mais credibilidade pra mim do que o Neymar passaria do seu produto.
Isso que é interessante. E sem vínculo empregatício, que isso é outra coisa legal para a Rinode, para a estratégia da empresa. Porque eu não tenho, eu quero parar de trabalhar com a Rinode hoje. A Rinode não tem que fazer acerto comigo, não tem, tá entendendo? Então para a empresa também é uma mão na roda, e para mim que trabalho com a empresa também é uma mão na roda. Quero parar de trabalhar com a Rinode, só eu parar de vender. Quero ter um emprego além da Rinode, posso. Tá entendendo? É isso. Não, isso é bacana, porque assim, é claro, a gente não tá dizendo que não vale a pena pagar para o Neymar falar da marca, mas só que é um modelo diferente que ele acaba investindo, né? Então o investimento dele vai para outro lugar. Então muitas coisas que o pessoal acredita que funciona funciona porque eu já vi, porque eu já trabalhei, porque não sei o que, não. Aqui é um pouquinho diferente, então a gente tem que aprender para poder trabalhar. Caião, uma coisa que eu queria te perguntar, cara. Existem outras empresas que também trabalham com multinível. E assim, a título de comparação de mercado, assim, que você deve ter uma visão também de mercado, porque você já trabalha com várias pessoas na sua equipe e tudo, então eu acredito que você tenha. Você acha que, em comparação com essas outras empresas, ou até, não sei se tem surgido bastante ou não, mas a projeção da Rinode, ela é uma projeção boa? Você vê aí futuramente ela continuando aí no mercado bem do jeito que ela tá? Como que você vê isso? Bacana, bom, é muito legal o que você falou. Vamos lá. Primeiro sobre a Rinode multinível, tá? Não tô falando da Rinode venda direta. Tá bom. Rinode venda direta, a gente ainda tá muito atrás de empresas gigantes, como por exemplo o Boticário, o Natura, que faturam muito mais do que a Rinode. Okay. Mas a Rinode multinível. Estou comparando então com empresas que são boas também, como... Não estou falando de pirâmide, estou falando de empresas boas. Polishop, Herbalife, Mary Kay, Junesse, empresas boas. A Rinode hoje é a número 1 em faturamento no Brasil, e o faturamento dela é mais que o dobro da número 2. Então ela é uma líder de mercado muito disparado. Entendeu? Agora pensando como empresário, qual é a vantagem disso em relação a outras empresas? Porque a Rinode... Porque toda empresa, cada país... tem em um setor uma empresa líder de multinível. É sempre assim. É uma regra aí já de anos. E por que a Rinode é líder aqui e vai continuar sendo? Imagine que outra empresa quer também começar a trabalhar com multinível vendendo perfumes, tá? Então tem essa outra empresa e tem a Rinode. A Rinode tem um faturamento muito maior, o que dá para ela um poder de negociação de matéria-prima muito maior. Nós dois, Caio Oliveira, nós vamos construir uma casa. Você é uma empresa gigante e eu sou uma empresa michuruca, pequena ainda. Então você vai lá comprar 100 mil tijolos e eu vou comprar 500 tijolos. Quem paga mais barato em cada tijolo? Você, que é gigante, compra muito mais, ou eu que compro um pouquinho? Claro que eu sou gigante. Óbvio. Então você tem um poder. A mesma coisa acontece com a Rinode. A Rinode gasta, cara, isso é um dado impressionante, para fazer cada unidade de perfume, a média de 7 a 12 reais. Que isso? Então é um valorzinho muito baixo. As empresas concorrentes vão gastar aí para fazer o mesmo produto que a Rinode, elas vão gastar aí em média entre 25 a 40 reais. Nossa. Então não tem como competir, tipo assim, ó. Ah, não, mas se uma empresa virar para mim e falar assim, não, a gente paga mais que a Rinode. Cara, se você é uma faca de dois gumes, é assim, ó. Ou você não tá sabendo fazer as contas, tem pegadinha por trás e a Rinode tá pagando mais, ou a sua empresa vai quebrar logo, porque você não tem poder para poder competir com a Rinode. Porque é a empresa que fatura 3 bilhões no setor de multinível, não tem como você competir. Tá entendendo? Outra coisa que faz muita diferença. A liderança e quem treina a equipe. Hoje, nos líderes posicionados em multinível, ou seja, aqueles que ganham acima de 100 mil, então eu tô falando dos caras gigantes, a Rinode, são mais de 150 pessoas que ganham acima de 100 mil por mês. Então é muita gente. Se você for pegar todos os líderes do mercado que ganham acima de 100 mil por mês, tem 200. Sim. Então a massa gigantesca de grandes líderes que ganham muita grana, então podem treinar as pessoas, liderar as pessoas, tá na Rinode. Então isso é um grande facilitador, tá entendendo? Eu tenho acesso a, tô com dúvida e tal sobre uma estratégia aqui, sobre a minha equipe. Tem um cara aqui em BH, que é o Guilherme Augusto, que é um líder meu, mora ali no Castelo, ele tem 10 mil pessoas na equipe dele, ele ganha 100 mil por mês. Então eu vou ali visitar a casa dele. Agora, você pega outra empresa, o cara
o cara precisa de saber alguma coisa, ele precisa de um líder que ganha 100 mil. O cara mora lá em Manaus. Puta, foda, ir pra lá. Tá entendendo? Então é diferente, isso tudo faz diferença pra multinível. E o multinível, Caio, tende muito a crescer pós-crise, todas as vezes cresce. É muito bom pra quando o mercado não tá em crise, mas é muito bom também pra quando o mercado tá em crise. Por quê? A gente oferece justamente a oportunidade pras pessoas de ganhar grana. Pós-crise, o que as pessoas estão mais procurando? Dinheiro. Oportunidade para ganhar grana, tá entendendo? Sim, Por isso muitos estão optando aí para ir para Uber, por isso o número de motoristas da Uber tem crescido, né? Aumentando, e as empresas de consultores de venda direta, consultores da Avon, da Natura, da Rinode, estão crescendo bastante, entendeu? Sim. É verdade, se for pensar por esse lado, né, acaba que é uma oportunidade para a galera que às vezes até já conhecia, mas tinha às vezes o mesmo preconceito que você teve até no começo, né? Sim, antes sim. de entrar. E hoje vê assim, não, vamos ver que negócio é esse, e aí vai realmente. Antes eles viam pelo amor, tipo assim, não, cara, meu sonho é fazer um cruzeiro, não, eu vou entrar na Rinode porque eu tenho chance de eu ganhar. Agora não, é assim, cara, eu preciso pôr comida na minha geladeira, eu vou ter que fazer Rinode, senão não tem outro jeito. Tá entendendo? Antes era pelo amor, agora é pela dor. E, Caio, é interessante também, cara, a gente comentar, que igual você falou, tem pessoas na Rinode que ganham 100 mil reais. Só pra galera entender tudo aquilo que a gente falou no começo, tudo aquilo que a gente discutiu no começo, um cara desse, que ganha 100 mil por mês, em média, quanto que ele movimenta em produto mensal pra empresa? É assim, uma pessoa que ganha 100 mil, movimenta aí a média de 1 milhão de pontos. Então a gente recebe na Rinode sobre os pontos que a gente faz de acordo com o mês, que a gente chama de ciclo. Uma pessoa que faz 1 milhão de pontos, cada produto da Rinode, a média é de R$1,8, é um ponto. Tá entendendo? Ou seja, um cara que faz aí uma média de 1 milhão de pontos, ele fatura pra Rinode uma média mensal de 1.800.000. A Rinode tira aí uma média de 100 mil e paga pro cara. Eu acho. Fala aí, Cris, se você tivesse uma empresa que você tem um funcionário lá que te faz ganhar, faturar, né? 1.800.000 por causa dele, você dava uns 100 mil pra ele por causa disso? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Dá uma vagada. Isso, fácil. A gente percebe que é uma maneira de remuneração, vamos dizer assim, mais equiparada, né? Porque você repassa parte do seu faturamento, parte do seu lucro, para a pessoa que é responsável por aquilo. Vamos dizer assim, é uma vantagem que se tem em relação a empresas comuns, né? Vamos supor, você tem um funcionário, vamos supor, esse cara ali está contratado por você, ele tem um salário de 10 mil ali fixado. Se ele produzir 20 mil esse mês, ele vai ganhar uns 10 mil. Se ele produzir 80 mil mês que vem, ele vai ganhar os mesmos 10 mil. Se ele produzir 1 milhão, independente, os 10 mil dele tá garantido. Então, é isso aí. É interessante, é bacana. É diferente, né? Cara, eu gostei demais. Eu acho que, pelo tempo aqui, acho que já deu um episódio legal. Queria agradecer demais, ô Caião. Tem alguma coisa que você queria perguntar mais, ô Cristiano? Eu acho que a gente deveria fazer outro episódio depois. Pois é, cara, porque papo, assim, é muita coisa pra falar. Acho que esse bate-papo ficou muito legal. O que eu gostei é que assim, o Caio não teve problema em nenhuma pergunta, não fugiu de nenhuma pergunta, que falou realmente tudo que aconteceu. E, pô, achei assim, ficou sensacional. E eu queria agradecer demais, Caio, por você ter tirado um tempo aí do seu sabadão, dessa tarde de sábado, pra poder trocar uma ideia com a gente, mano. Valeu demais. Eu que agradeço vocês aí. É sempre bom estar podendo abrir os olhos das pessoas mesmo em relação ao multinível, que ainda assim é como vários outros, é um tipo de negócio que sofre bastante preconceito, né? E para mim, hoje a minha missão é poder realmente ajudar as pessoas, principalmente, né, sem nenhum tipo de hipocrisia, mas principalmente as pessoas da minha equipe, mas também aqueles que ainda virão. Então, eu tô muito nessa visão aí. E, cara, que vocês precisarem, vocês sempre podem contar comigo. O Cristiano aí é meu irmão, que não é de sangue, que sabe disso. E também gostei demais de você, Caio. Nós vamos ter a oportunidade de queimar uma carne aqui em casa ainda. Nossa senhora, aí sim. Passando isso tudo aí, meu irmão. Só então, me chamar que eu tô colando. Fechadíssimo. Então é isso aí, tamo junto. Obrigado, Caio, pela presença. Gostaria de falar também aqui que é sempre bacana conversar com você, pela visão que você tem.
Então, queria agradecer também, brigadão pela confiança, pela parceria. Tamo junto, tamo junto. Valeu então, muito obrigado aí. E até o próximo episódio do Que Negócio é Esse? Edição Leonardo Landa, uma produção Apostila Pocket.